Bom dia, quarto ano. Hoje é dia 2 de dezembro. Nessa quarta-feira daremos continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Hoje faremos a leitura de uma biografia e você estará conhecendo sobre a vida de uma mulher que teve um marco bem importante, que não é do nosso país, mas que trouxe bastante benefício para o seu povo através das suas ações. Então vamos lá, vamos ainda fazer a leitura do nosso versículo dessa semana, que é: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre, Salmo 107:1. Se você está aí com o seu roteiro impresso, confira que em nossa aula hoje, língua portuguesa, nós trabalharemos as páginas de 56 a 59. Porém, se houver tempo, eu vou estender até a página 60, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer nossa leitura, acompanhe a leitura, crianças aí. Língua portuguesa, ela é recheada de belos textos e essas leituras elas nos fazem levar a grandes conhecimentos e aprendizagens, ainda mais quando se trata do tema que nós estamos estudando nesse volume 4, falando sobre ciência, sobre romance de ficção científica. Então é muito interessante ler. E ler abre nossos conhecimentos e nos coloca dentro de novos mundos. Então vamos lá, acompanhe aí, ó. Página 56. Biografia. A cientista que ajudou a mudar o mundo. Mary nasceu Maria, na Polônia, em 1867. Seu nome completo era Maria Salomé Sklodowska, o seu apelido, Mania. Com suas 3 irmãs e um irmão, teve uma infância alegre, mas também com muitas dificuldades. Sua família vivia em Varsóvia, capital da Polônia. Naquela época, seu país estava dominado por outro país, a Rússia. Era proibido até falar em polonês e ensinar a história da Polônia nas escolas. Falar só em russo. História só da Rússia. Como muitos outros poloneses, Maria e sua família defendiam a liberdade do país e resistiam à dominação dos estrangeiros. Seu pai era professor de matemática e de física e estimulava nos filhos o interesse pela ciência e pela poesia. Sua mãe morreu quando ela tinha apenas 11 anos e Maria ficou muito triste, mas continuou a fazer muitas perguntas e a estudar bastante. Ela queria saber tudo, como o mundo funcionava e de que são feitas as coisas. Assim, tirou o primeiro lugar de sua turma ao sair do ensino médio com apenas 15 anos. Ela queria estudar matemática e ciências e também fazer experimentos em laboratório. Mas a família estava empobrecida e não tinha dinheiro para mandá-la para outro país, onde uma mulher pudesse estudar na universidade. Na Polônia, não podia. Maria saiu de casa com 16 anos, começou a trabalhar cuidando de crianças e como governanta, pois queria arranjar dinheiro para pagar seus estudos. Em 1891, conseguiu ir para Paris e, mesmo sendo uma estudante pobre, se formou em física, tirando o primeiro lugar, e em matemática, em segundo lugar. Começou então a procurar um lugar para trabalhar e fazer pesquisas. Foi aí que visitou o laboratório do jovem físico francês Pierre Curie. Muito criativo e também fascinado com a ciência, começaram a trabalhar juntos, se apaixonaram e se casaram em 1895. Maria, depois de casada, passou a se chamar Maria Sklodowska Curie. Ela e Pierre tiveram 2 filhas, Irene e Eve. Pierre morreu atropelado em 1906, o que abalou muito Maria. Embora ainda fosse jovem, ela nunca mais se casou, dedicando-se ainda mais à ciência. Estudo e esforço.
No ano em que Marie e Pierre se casaram, um cientista chamado Röntgen havia descoberto os raios-x, uma radiação parecida com a luz visível, mas que tem muito mais energia com os raios-x. Os ossos de uma pessoa podiam ser vistos em uma espécie de fotografia, a radiografia. No ano seguinte, outro cientista, Henri Becquerel, fez uma descoberta fantástica que mudou os rumos da vida de Marie. Ele descobriu que um elemento químico, o urânio, conhecido nosso, emitia uns raios misteriosos que deixavam marcas em uma chapa fotográfica. Ninguém sabia que raios eram aqueles, de que eram feitos e como se comportavam. Ajudada por Pierre e depois por outros cientistas, ela conseguiu o que queria com muita pesquisa e esforço. Em 1898, Marie e Pierre descobriram o polônio, um novo elemento radioativo, 400 vezes mais poderoso que o urânio. Depois, descobriram o rádio, elemento ainda mais ativo que o polônio. Na ciência, como aconteceu com Marie, muitas descobertas novas e inesperadas são feitas quando as pessoas buscam entender algum fenômeno novo e desconhecido. Ela batizou a propriedade de alguns átomos de emitir raios misteriosos de radioatividade e dedicou toda a sua vida a entendê-los e a estudar como podiam ser úteis para as pessoas. A pesquisa de Marie exigiu anos de trabalho duro e cansativo para produzir uma quantidade de rádio muito pequena, do tamanho de um grão de areia, a partir de toneladas de um minério e comprovar que ele era um novo elemento químico. Um dos desafios dos cientistas é estudar coisas de tamanho muito grande, como um planeta, uma galáxia ou o universo, ou muito pequeno, como as moléculas e os átomos e o que existe dentro deles. Por suas descobertas, Marie ganhou em 1903, junto com o marido Pierre e com Becquerel, o Prêmio Nobel da Física. Em 1906, tornou-se a primeira mulher a ser professora na Universidade de Paris. Em 1911, ela ganhou o Nobel de Química, tornando-se a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel. A pesquisa de Marie, além de abrir uma área nova da ciência, deram partidas também a uma era da medicina, que faz tratamentos por radioatividade e, em especial, para pessoas com câncer. Tal mãe, tal filha e muito trabalho. Enquanto todas essas coisas aconteciam na vida de Marie, suas filhas cresciam. Irene seguiu os passos da mãe. Foi assistente no Instituto Radium de Paris, criado por Marie, e se transformou em uma importante cientista. Ela ganhou também o Prêmio Nobel junto com o marido Frederic em 1935. Eles mostraram que os elementos radioativos podem ser produzidos artificialmente. Quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, Marie resolveu que tinha de ajudar as pessoas de alguma forma. Assim, montou ambulâncias com aparelhos de raio-x para ajudar a salvar os soldados feridos. Em muitos momentos, ela mesma dirigia a ambulância em regiões próximas da frente de batalha. Muitos anos depois, junto com o cientista Albert Einstein, ela participou de campanha pela paz entre os povos. Em 1926, Marie visitou o Brasil e fez palestras, como havia feito em outros países, sobre radioatividade e falou também sobre a importância da mulher na ciência. Mas o exemplo melhor era ela mesma, que mostrou que as mulheres podem ser tão competentes como os homens em qualquer área da ciência. Marie morreu
em 1934 de uma doença, anemia aplástica, que pode ter sido causada pelas radiações que sofreu em seu trabalho com material radioativos e com raio-x. Hoje, ela está sepultada ao lado de seu querido Pierre no Panteão em Paris, uma honra que só os maiores heróis do país recebem. Em 2011, Marie Curie está sendo homenageada em todo o mundo durante o Ano Internacional da Química, como uma das cientistas mais importantes da história e que iniciou a ciência da radioatividade. Lembre-se, tudo começou porque ela era uma menina muito curiosa e decidida. Gente, que história linda e emocionante, né? A gente ficou aqui toda cheia de emoção enquanto lia a história dessa grande mulher. Veja como ela começou, que a família era muito, né, sem condições, e ela foi atrás dos seus sonhos e ela batalhou, e hoje ela é conhecida, né, mundialmente, né? Grande cientista, mulher, naquela época em que as coisas para as mulheres eram bem difíceis, ela se destacou. Que história maravilhosa, que história grandiosa. Vamos lá para a página 59 do nosso livro, interpretar um pouco dessa biografia. Prestem atenção. Questão de número 1, sobre quem é o texto que você leu. Gente, esse texto aí fala sobre a cientista Marie Curie, né? E o objetivo do texto é apresentar fatos, né, da vida pessoal e profissional de Marie Curie. Durante essa leitura, nós descobrimos isso. Marie Curie nem sempre se chamou assim. Qual era o seu nome de nascença? O nome dela, se você tiver dificuldade, volte lá ao texto, circula bem no início do texto, vai dizer que o nome dela era Maria Salome Sklodowska. Como é que eu escrevo esse nome, professor? Sklodowska. Mas volte ao texto, verifique para você escrever corretamente. Lembre-se que é um nome próprio, portanto, precisa ser escrito com a letra inicial maiúscula. Martinez fala isso, hein? É para vocês não esquecerem. Qual era a nacionalidade de Mari? Ela era polonesa. Quando e por que Mari se mudou para Paris? Então, de acordo com a leitura, em 1891, ela foi a Paris para estudar, já que na Polônia as mulheres não podiam frequentar a universidade, tá bom? Então, essa aí é a resposta. Na questão de número 6, por que a descoberta do cientista Henri Becquerel mudou o rumo da vida de Mari? Porque Mari, gente, quando ela conheceu esse cientista, ela passou a estudar radioatividade, ela descobriu 2 elementos mais ativos do que o urânio, né? Que era o polônio e o rádio. Segundo a biografia de Mari, ela foi a primeira pessoa a fazer o quê? Mari foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. E vale dizer também que ela foi a primeira mulher a dar aula na Universidade de Paris. Olha que legal. Por que as pesquisas de Mari foram importantes para a medicina, gente? Porque a radioatividade passou a fazer parte de tratamentos médicos, né? E em especial para pessoas com câncer. Por isso que essa pesquisa foi muito importante. Como Mari ajudou pessoas na Primeira Guerra Mundial? Ela montou ambulâncias com aparelhos de raio-x para salvar soldados feridos, viu? E aí, lá na página 60, que nós vamos complementar, não está aí no seu roteiro, mas nós vamos complementar, diz assim: em que ano Mari faleceu? Ela faleceu em 1934, e quem escreveu a biografia de Marie Curie foi Ildeu C. Moreira, você vai ver lá na referência. Que tempo verbal é predominante no texto sobre Marie Curie e por quê? Gente, o tempo verbal aí é o passado, tá? Porque essa biografia, ela apresenta fatos que já aconteceram, fatos do passado. Agora, eu vou ajudar vocês a completar a linha do tempo de Marie Curie, né? Considerando a biografia dela. No ano de 1867, né?
você vai colocar aí que Maria Salomé Sklodowska nasceu, né? Foi o ano do nascimento dela. Em 1878, a mãe de Maria morreu. E em 1882, com 15 anos, Maria tirou o primeiro lugar de sua turma ao sair do ensino médio, né? Antigamente, essas colocações, essas posições eram importantes. Quem alcançava o primeiro lugar, quem alcançava o segundo, o terceiro. Em 1891, Maria se mudou para Paris. Em 1895, Maria casou, né, com Pierre Curie e passou a usar o nome Marie Sklodowska Curie. Em 1898, Marie e Pierre descobriram o polônio. Em 1903, Marie Pierre e Becquerel ganharam o Prêmio Nobel. Em 1906, Marie tornou-se a primeira mulher a ser professora da Universidade de Paris. E em 1911, Marie ganhou o Nobel de Química. E em 1926, Marie visitou o Brasil. E em 1934, ela faleceu. Então, olha assim, eu achei maravilhoso conhecer a história dessa mulher fascinante, dessa mulher que ganhou destaque na sociedade dentro do campo da ciência. E eu espero que você também tenha gostado, viu, de conhecer a história dessa grande mulher. Então, um abraço para vocês e até sexta-feira.